Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roseli Machado. Eu sou Penha Gomes. Hoje conversaremos sobre o grupo de atrizes negras da cena teatral paulistana. A peça A Tempestade é provavelmente uma das obras mais importantes de William Shakespeare, tanto pela sua popularidade quanto por ter sido, até o que se sabe hoje, a última peça do autor. Em se tratando de um texto europeu, o conhecimento e reprodução da peça pertenceu por muito tempo àquela elite étnica e econômica que já conhecemos. Em 1991, um grupo de atrizes negras deixou a sua marca, estrelando no Teatro do Sesc Doutor Vila Nova uma versão inédita do texto adaptado por Zenaide Zen. Tratava-se de uma visão afrocentrada do texto de Shakespeare, comandada e estrelada por uma equipe 100% feminina e negra, que talvez naquela situação nem tivesse a ideia do marco que estava realizando. Este podcast é um registro das memórias de alguma dessas mulheres. Menina Silva é uma mulher negra, maravilhosa. Sou viúva, faço teatro, continuo, né? Comecei em 86 e nunca parei. Eu sou Valquíria Rosa, percussionista, arte educadora, atriz, cantora, compositora, equete do candomblé, ativista em causas, nas causas negras, causas das mulheres. Faço parte da Associação Baobá de Canto Coral, da coletiva Sacode, da coletiva Articula Debate, do Grupo Xingó e da Companhia Negra Luzia. Bom, eu sou francesa e eu vim em 1988 e, na verdade, a minha formação é de atriz. Eu sou Maria da Penha Silva Gomes, sou uma mulher negra, mãe, sou cientista social de paixão, tenho paixão pela educação, eu trabalho muito com políticas públicas e gente. Quem é Edna Ferri hoje? Eu sou uma mulher das artes, sempre fui das artes, amo a arte, amo, enfim, teatro, né? Mas hoje eu sou uma mulher que me aposentei e comecei a fazer aquilo que eu gosto, comecei a procurar a arte de uma outra maneira. Eu tentei o teatro, mas o teatro não foi tão generoso. Aí eu fui para a televisão. Meu nome é Roseli Machado, eu tenho 56 anos e vivi essa experiência de uma forma muito intensa, de muita intensidade mesmo, né? Eu comecei a prestar atenção mais em uma outra parte de mim que até então não tinha exatamente uma voz ativa na minha vida, que é a identidade de ser mulher negra. Como é que você veio ao mundo, Guida? Eu sou filha de Maria José Sebastiana da Silva. Minha mãe é nascida de Minas Gerais, em Dores de Boa Esperança. A minha chegada no mundo, eu falo que eu sou a reencarnação da minha avó. Porque a minha mãe, quando ela tinha 7 anos, ela teve o primeiro sonho, que ela estava numa colheita, e ela virou pro meu avô e disse assim: papai, eu preciso ir pra casa, que a Águida tá chorando. E meu avô falou: que é? E eu disse: olha, meu peito está escorrendo leite. Foi a primeira vez. E depois disso, houve mais 6 sonhos comigo. E eu já tinha nome, Águida, que é o nome da minha avó. Silvina hoje é uma mulher madura, uma vovó, atualmente aposentada. Sou uma contadora de história e vivendo a vida de uma forma alegre e tentando ser feliz. Eu sou a Graça de Andrade, atriz, profissional desde 1989, com a Mancha Roxa do Plínio Marcos. Eu tive o privilégio de fazer o CPT. Uma das minhas colunas, eu posso dizer assim, da minha formação, vem do Antunes Filho. Tive o prazer também de ser dirigida pelo Cacá de Carvalho. É uma trajetória bastante longa, uma trajetória muito, muito satisfatória. Eu passei pela USP, fiz a FEFELESH, então, onde eu pude estudar, a tragédia grega, ser aluna do Torrano, do Medina. Fazer A Tempestade realmente foi um dos marcos na minha vida. 30 mulheres, ser dirigida pela Zenaide, foi realmente um trabalho muito interessante.
que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas quem é Zenaide Zen? Ou Zenaide Djatili. Zenaide nasceu na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Ficou órfã aos 2 anos de idade. Sua família foi acolhida por uma instituição católica. Autodidata, aos 14 anos já falava inglês fluentemente. Foi também acadêmica em teatro, dança, cinema e televisão pela Harvard University e Universidade da Pensilvânia, ambas nos Estados Unidos. Em uma entrevista com o falecido Antônio Bujanra, no programa Provocações da TV Cultura, a atriz pluriapta relatou que retornou de uma convalescência para criar a primeira universidade produtora de conhecimentos afrocentrados no Brasil. Eu apresentaria ela como uma pessoa muito ousada, que ela era ousada, e não só de fazer um texto clássico, mas de ter feito com as mulheres negras. Então, naquela época, que a gente, 30 anos atrás, foi muita ousadia. Não teve a repercussão que deveria ter. Ela era bem dirigida. O trabalho dos atores todas as meninas estavam bem, sabe? Porque a gente abraçou aquela causa. A Zenaide foi muito corajosa. A tempestade de Zenaide é atemporal. A tempestade de Zenaide é Olha, a imagem que me vem exatamente é de um vulcão, lavas de vulcão se derramando no oceano. Essa é a imagem que eu tenho da tempestade de Zenaide. Uma memória de potência, de força, de disciplina, de entrega, de método, de pesquisa, de ousadia. A tempestade da Zenaide é um marco, sim. Eu acho que na história, aqui no Brasil, não existe isso. Foi fantástico. Mas essa de montar um Shakespeare, sabendo que Shakespeare, na época de Shakespeare, as mulheres não trabalhavam, eram os homens que faziam o papel de mulher. Ela pegar só mulheres para fazer todos os papéis. Aliás, a Tempestade só tem uma mulher, que é a Miranda. O resto é tudo papel masculino. Pegaram um grupo de mulheres, atrizes jovens, tem umas que já eram profissionais, como a Cléide e a Cléide Queiroz, a Graça, mas o resto éramos tudo muito jovens, começando, enfim, algumas bailarinas, outras nem atrizes, enfim, e conseguir fazer um espetáculo que foi, nossa, muito bem montado. Ela foi à frente do tempo dela. Ela dirigiu muito bem, ela pegou várias pessoas que vinham de várias direções diferentes. Ela conseguiu fazer um espetáculo vivo, interessante, diferente, original. Não tinha cenário, só tinha uma lona enorme que às vezes virava deserto, outras vezes virava o mar, enfim. E tudo isso com as atrizes, a movimentação das atrizes e a iluminação. Ela criou uma partitura, na verdade é isso. Ela criou uma partitura. A Zenaide, já falei, era muito generosa. Mas ela era muito exigente também. Eu tinha muito problema, ainda até hoje tenho problema de negócio de dicção. Quando eu vou fazer uma história, eu tenho que fazer vários exercícios e tal, para poder falar corretamente. E ela me ajudou muito nessa parte, né? Tinha algumas palavras que eu falei, não dá para tirar essa palavra, é muito difícil. Tinha uma Sicorax. O que é Sicorax? Era uma bruxa, né? Eu não sabia nem falar, né? Como fala isso aí? Como que é? Aí ele explicava, pedia pra gente estudar, pra gente ler, pra gente correr atrás, pra entender o que a gente tava falando. E ela era muito generosa e era maravilhosa. Eu já fui dirigida por outras pessoas, mas ela foi a primeira, né, negra que foi
Preta, que dirigiu, e ela foi maravilhosa. A Zenaide foi uma descoberta muito, muito louca pra gente. Pra mim, vou falar pra mim, porque eu tive uma história com ela, né? Um processo muito louco. Ela sempre foi avante das coisas. Ela dizia assim pra mim: Edna, o estar pronto é tudo. Eu falava pra ela assim: o estar pronto é tudo. Mas me diga. Ela falava: o estar pronto é tudo, Edna. Eu demorei pra entender isso, sabe? E ela foi uma luz mesmo na minha vida. Me mostrou muitas coisas legais. Chacoalhão mesmo, me acordou. Mas a Tempestade é o espetáculo que eu acredito que seja o melhor, o espetáculo dela. O melhor, o preferido. Eu acredito, né? Eu sei. Isso é mais legal, né? A Zenaide era uma pessoa muito generosa. Foi fantástico ser dirigida por ela. Ela é exigente, claro. Ela trabalhava muito. Ela se doava muito, mas ela ouvia muito. Ela recebia muito. Trocava muito com a gente. Teve sugestões dela, sim. Mas aí também tem a nossa impressão, a nossa visão, né? Basicamente, ela me colocou no personagem. Basicamente. Ela falou: esse personagem é pra você. Aí eu disse: por que pra mim este personagem? Porque ele tem suas características. Aí eu fui pensar nessas características que ela me disse e fui também trabalhar melhor essas características do personagem. Mas teve sim sugestões, teve muita dica de para onde ir, né, para chegar. As fábulas eram maravilhosas, mas você tinha que ter centro, ele tinha que ter chão, né, o personagem. Foi maravilhoso. O elenco contava com pessoas extremamente diversas, cada uma com histórias e relações diferentes com o teatro. Nem todas ali eram atrizes profissionais, mas todas, sem exceção, se envolveram nesse projeto de corpo e alma. Se o Próspero fez alguma coisa errada ou não, ele tinha confiança no Gonçalo. O Gonçalo falou: vou ajudar, eu adoro ajudar. Então, o Gonçalo, para mim, eu sempre gostei dele. Sabe, tá tudo uma merda, vou catar os livros dele e vou levar, porque eu sei que ele gosta de estudar, eu fiz em cima disso. Sei que ele gosta de estudar, vou levar, porque eu sou amiga, que eu quero ajudar o cara. E se de repente eu tivesse uma situação com uma amiga, pode o mundo todo cair na cabeça dela, mas eu tô aqui, vou dar uma força. Eu sentia que era uma personagem que, além dele, essa coisa dele ajudar, ele sentia orgulho disso. Eu tive que pesar na postura, no peso dele, porque ele era um homem mais velho, sábio dentro da sabedoria dele, e ele poder ajudar. Então eu trabalhei muito na postura do pesado, da coisa pesada, e observar tudo, e ficar meio de coisa assim, se de repente o Próspero fizer alguma besteira, tô aqui para dar uma força, sabe aquela coisa? De ficar assim, para mim, eu preparei em cima disso, de ajudar o outro, como é que a gente fica junto, parceiro, sabe? E orgulhoso de ter ajudado. Não assim, eu ajudei, que maravilha. Eu não faço esse tipo de coisa como gente. Ajudei, não fica, eu ajudei não sei quem, não. Não é isso. É ajudar e saber que o outro ficou bem porque você ajudou. Eu fazia o Trínculo. Ele era muito engraçado. Eu tinha uma pessoa do meu lado, que era a Leila. O pessoal fala que é fácil fazer comédia, mas não é. O lado do comediante é o mais difícil. Nem todas as pessoas acham graça. E ainda mais nós, porque era assim, 2 mulheres negras fazendo papel de homens e que bebiam. Então a gente não tinha o direito de fazer o ridículo. A gente tinha que ir na medida certa. Fazer homem já é complicado. Bêbado e 2 mulheres negras era mais difícil ainda. Então, no começo não foi fácil, nem para mim, nem para Leila. A gente às vezes discutia, sentava, como é que vai fazer, isso vai dar, isso não vai, sabe? Até no dia da estreia mesmo, nós 2 estávamos muito inseguras. O que nós vamos conseguir? Será que a gente vai conseguir passar para esse povo? Entendeu? Era totalmente diferente e eram mulheres, entendeu? Que já eram marginalizadas por serem mulheres, negras, fazendo homens e bêbados, e esses homens tinham que ser engraçados sem ser ridículo, sem ser caricato, porque a gente não podia ser caricato, entendeu? Então, assim, foi muito. Eu lembro que no primeiro dia, no dia 11, a gente estava muito. E a Zenaide dizia assim: confia no que vocês estão fazendo. Mas, assim, a gente tinha uma insegurança muito grande. E quando a gente pisou em cena e começamos a fazer e as pessoas começaram a rir, eu lembro que a gente olhou uma para outra, tipo,
vamos fazer isso. Interpretei Antônio na época. Foi por isso. Para mim, como já faz um pouco de tempo e era um texto muito difícil. A construção, para eu interpretar, na minha opinião, eu não interpretei. Na minha opinião, eu estudei o texto e eu fiz o Antônio de acordo com o que eu estudei. Hoje eu sei o que é interpretar um personagem. Hoje eu sei como que é uma personagem em qualquer espetáculo que eu vá fazer. Mas na época, não. Na época, eu estudava, a gente estudava muito, todo mundo tinha que saber o texto de todas, para não se perder, para não nos atrapalhar, e se alguém faltasse, a gente estava pronta para estar fazendo esse texto. Então, na minha opinião, na época, eu simplesmente fiz um nome. Só isso, na minha opinião, eu não tive uma mudança de Lena Silva para uma personagem. A minha inspiração era o pessoal no metrô, porque eu me lembro bem que nessa época eu tinha as orientações que eu tinha dos diretores era: preste bem atenção nas pessoas, não fala, tenta ouvir e fica olhando para as pessoas. Eu tinha muito isso de ter que ouvir e ficar olhando para as pessoas. Eu achava meus diretores loucos, eu achava que eles eram doidos, porque eu acho que não tinha, na época, eu acho que não tinha muito o que fazer, eu não sabia o que fazer. Então, eu olhava, e isso me ajudou muito, porque eu fui aprendendo como lidar com isso, de prestar atenção e tentar vestir esse personagem. É um cara com a capa comprida, sabe? Sério. Eu não me lembro muito bem tudo, mas a linha era essa, sabe? De você estar no reinado e andando descalço na areia. Era meio que isso. Ah, Tempestade. Realmente foi um processo, foi um trabalho muito interessante. Eu estava saindo de um trabalho com o Plínio Marcos, com o Léo Lama, fazendo A Mancha Roxa, que era um elenco pequeno de 7 mulheres, um texto denso, e de repente eu me vejo com essas mulheres em cena, 22 mulheres em cena, dirigida para Zenaide, trabalhando um texto maravilhoso, o grande dramaturgo William Shakespeare. Um grande presente. Imagina uma menina com DRT nas mãos, né, e recebendo este presente de trabalhar uma tragédia, trabalhar um grande dramaturgo, que exigiu de mim o máximo, exigiu de mim toda a garra que eu sempre tive, né, de trabalhar, de me envolver plenamente nos papéis que me foram concedidos, e fazer o Próspero foi realmente algo que exigiu muito de mim, tanto na articulação, na respiração deste personagem, como trabalhá-lo, né? Imagina, mulheres fazendo personagens masculinos. O único personagem feminino que a gente tinha ali era a Miranda, mas o restante, nós atrizes, estávamos fazendo trabalhos, atuando e fazendo personagens masculinos. A Zenaide falou, não vamos mudar a voz, vamos fazer, né, não tinha que modular, né, falar como um homem, não. Então era Graça ali fazendo o Próspero, e que presente, porque é um personagem grandioso, né, um personagem com a sua nobreza espiritual, é um homem que se desenvolve, e a gente vê a transformação dele nessa ilha. Ele chega como um ser humano e sai deste processo, desta ilha, transformado. Então é um ganho muito grande. Ao mesmo tempo que o Próspero se desenvolve e amadurece enquanto ser humano, a Graça também tem esse crescente. Então foi um trabalho muito gratificante, que foi um ganho na minha vida. As divindades tardam, mas não esquecem. O destino, cuja missão é governar esse baixo mundo e tudo que nele se encerre, enfureceu o insaciável mar e todas as suas criaturas contra a vossa paz, já que vós, 3 criminosos inveterados entre humanos, sois indignos de viver. Eu vos enlouqueci e desperdicei aí um talento, reconheço, pois homens da vossa estirpe enforcam-se ou afogam-se a si próprios. Ah, cegos e tolos esses homens! Eu e meus companheiros somos ministros do destino. A matéria de vossas espadas representa o nível de vossa energia. Pode tanto contra os ventos ou as águas, quanto derrubar o menor átomo da minha plumagem.
Minha missão, porém, gira em torno de Próspero, a quem abandonastes, Nilo abaixo até o mar. Revisitai vossa trajetória e julgai-vos, traidores. No portal da morte, a balança de Ísis vos aguarda. Num prato, o coração de vossa alma errante, no outro, pena de pássaro. Para o vosso bem eterno, que o fiel não se mova. Se és, não tenha medo. Sou eu, teu amigo, o Trínculo. Trínculo? Dai, puxa-te pelas pernas. Mas outras, nesse monte de pernas, se algumas, são as de Trínculo. Tem que ser essas as de Trínculo. Com os diabos, como viesse servir a cana. Este monstro, ele, Trínculo. Pensei que algum raio tivesse matado, e tu está bem certo de que não estás afogado? Vejo que estás mesmo vivo. Estevão, 2 africanos vivos, 2! Ensinaste-nos a falar, e meu único proveito é amaldiçoar-te. Que a peste rubra te devore por me haver imposto a tua linguagem. Esta ilha é minha por herança. Ladrão, tu me roubaste. Primeiro, quando chegas, me assustas, surpreendes, seduzes. Te amo. Te mostro todas as minhas riquezas, as frescas fontes, as terras férteis, os víveres, a mãe da chuva. Tu me acaricias e me amas. Tu me ensinas o nome da luz de ouro, brilhante do dia, da luz de prata, refrescante da noite. Tu só me destes os nomes, e eu todas as coisas. Maldito seja eu por tê-lo feito. Hoje sou sozinho todos os teus escravos. Eu que antes era meu próprio rei. Maldição, humilhação, preso nu nesta rocha nua e fria, enquanto me roubas todo o resto da ilha? Raça de feiticeira, lama, sêmen do próprio demônio, fora daqui, que o vento do sudoeste sopre sobre vós ambos e vos cubra de púrpura. A lenha, depressa, monstro de maldade. Que mais tens a fazer? Encolhes os ombros, é? Se não cumpres o de boa vontade, o que te ordeno, cãibras tais te atormentarão os ossos, que a dor te fará uivar, e tanto que as próprias feras tremerão ao ouvir-te. Ser expulso de Tebas, eu, dos reis o maior, sacerdote iniciado e sem par nas artes liberais, 1000 vezes maldito seja meu pérfido irmão Antônio, usurpador do meu trono. Que tragédia sinistra nos atingiu, Miranda. Ele com tal maestria manipulou homens e coisas que se transformou na era que se agarrou ao meu tronco soberano e dele sugou toda a minha verdura e vitalidade para alimentar a sua. Mancomunou-se com o rei do Cairo, meu visceral inimigo, comprando-lhe meu título e submetendo Tebas, antes sempre tão altiva e autossuficiente. Eu lá, irmão confiante, debruçado sobre os meus livros e oferendas. Como pôde um irmão ser tão pérfido? Ah, Miranda, por feliz sorte fomos impelidos sãos e salvos a esta ilha semeada no oceano. Foste tu, minha filha, o doce anjo que me salvou, quando eu, prestes a naufragar no meu ódio e sede de vingança, amargava o mar com as minhas lágrimas. Tu, animada por sopros celestes, sorrias, insuflando-me energias para resistir a tudo quanto sobreviesse. Os céus te recompensem, minha filha. Tudo farei por amor de ti. Como? Meu pé, meu tutor? Poxa da espada, traz Jó, não ousas vir brava.
Tão carregada de culpa tens a consciência. A minha força com os sonhos está paralisada. A perda de meu pai, de todos os meus amigos. A fraqueza que sinto, o domínio deste homem, tudo seria apenas luz para mim. Se eu pudesse, através das grades do meu cárcere, contemplar de uma só vez, por esse dia, essa divina donzela, tal prisão para mim seria a própria liberdade. É bom lembrar que uma peça não é feita apenas pelas atrizes. Sylvie Laila fez parte da equipe técnica, sendo responsável por uma iluminação primorosa. O meu processo, até hoje, na idade, meu processo é assim. Eu sou muito visual, então eu preciso ver os ensaios. Eu gosto de ver ensaios, principalmente quando já está quase tudo montado, porque aí já vejo, lá podia ser isso, eu acho que... Então, eu gosto de assistir ensaios e, na verdade, para mim, a luz é criar também junto. Tudo bem, você tem uma ideia, mas às vezes o iluminador, ele cria a ideia e os atores têm que... Não, eu gosto de criar junto com o que está acontecendo em cena e junto com os atores, as atrizes. E até junto com a direção, claro. Eu não me lembro, eu acho que na época a Zenaide me deixou muito livre para criar. Não tem lembrança de ela impor coisas assim. Eu vinha os ensaios e aí eu falava, eu acho que isso aqui seria legal. Eu falava, legal, é isso. E a Tempestade é muito atmosfera, mais que efeitos. A luz traduzia a ilha, a luz mostrava o mar, a tempestade. É como um relógio, tudo tem que funcionar, mas juntos. Como já dito antes, em 1991, a cena teatral ainda não era um espaço tão democratizado. Vamos entender melhor o contexto em que a história das nossas protagonistas se passa. Espetáculo de teatro era de quarta a domingo. Era muito complicado, você tinha testes, eu vi amigas minhas serem bloqueadas por ser negra e não poder fazer. Eu lembro de uma amiga minha que foi proibida de fazer Thundercats porque ela era negra. E eu perguntei pro diretor, mas os personagens todos vão usar máscara. Qual o problema de quem está embaixo? Mas você sabe como é. Porque era muito difícil. Ser negro em 91, ser artista já era difícil. Até minha mãe mesmo dizia, você não vai trabalhar, você só vai fazer teatro? Você não tem uma profissão? E eu dizia assim, mas teatro é uma profissão. E ser mulher, que já era difícil, porque eles tinham há 30 e poucos anos, a mulher no teatro, eles tinham como prostituta. Eu, quando tirei o meu DRT, eles falavam assim que ser atriz era igual a ser prostituta. Porque eles achavam assim que a gente ia fazer teste de sofá. E eu nunca fiz nada disso. Lotar um teatro, colocar o público dentro de um teatro, fazer o público gostar de você. E o nosso espetáculo, eu acho que foi o único que conseguiu lotar 2 dias numa casa e era um burburinho. Porque quando o pessoal... Você tá fazendo a Tempestade? Tô. Vai estrear... eu quero ver. E fazer teatro no lugar, no país que a profissão é discriminada, é muito complicado. Hoje em dia já tá melhor, mas naquela época era complicado. Era forte, personagens fortes. Para fazer um espetáculo desse, pensa, Tempestades, um espetáculo clássico, né, de William, então forte, de linguagem difícil. E nós atuamos com esse espetáculo e fomos convidadas a participar nesse festival, que foi aplaudido assim... intensos minutos maravilhosos. Nós tínhamos muita coisa, eu acho que tinha muita coisa, porque todo ano tinha um festival. Bom, tinha o festival do Sesc, tinha o festival da Ruth Escobar, né, que era nacional e internacional. O teatro era muito ativo.
muito ativo. Tinha festival de vídeo, curta, de vídeo, o Festival Internacional de Cinema, enfim. E o teatro era muito vivo, muito. Aliás, se eu me lembro bem, se fazia teatro de quarta a domingo. Hoje, você faz sexta, sábado, domingo, e olha lá, às vezes é só sábado e domingo. São Paulo era um formigueiro. Acontecia muitas coisas. Sempre aconteceu. Me lembro pouco. Eu me lembro pouco. Mas eu me lembro do burburinho que foi a tempestade. Isso eu me lembro. Porque eu tinha acabado de chegar com o Antunes no espetáculo de fora. E imediatamente eu fui fazer o teste. E assim, eu sei que deu foi um auê, porque a mulherada foi em peso fazer esse teste. Onde eu ia, do teatro, tinha gente querendo fazer o teste. E foi muita mulher fazer o teste. Eu cheguei nos 45 minutos do segundo tempo para fazer esse teste. Mas assim, aonde a gente chegava, o grupo ia ensaiar na rua, né? A gente chegou a ensaiar na Roosevelt. Era uma confusão, porque assim, as pessoas chegavam lá e queriam saber, queriam ver. O que é isso? O que é isso? O que era aquele movimento? Por que mulheres estavam fazendo Shakespeare? Por que mulheres negras estavam fazendo Shakespeare? Era um movimento muito, muito bonito, muito interessante. E eu me senti bastante importante naquele momento, sabe? Assim, estou fazendo parte de um movimento de mulheres negras que eu não tinha nem consciência do que era isso. São Paulo, ele é um grande centro urbano, é um grande centro cultural, mas ele é um grande centro cultural a partir de uma identidade que é uma identidade ocidental, branca, é uma identidade machista, com uma série de percalços. Então, por exemplo, quando a gente pensava em teatro naquele momento, a gente pensava em teatro o que estava passando, por exemplo, sei lá, no TBC, ou o que estava passando no Teatro Brigadeiro, ou qualquer coisa do gênero, que eram produções de artistas advindos da televisão, que fazem parte de uma estrutura muito mais permeável, muito mais fácil de lidar em termos de realidade, em termos de contexto, do que, por exemplo, uma pessoa negra consegue dar conta. O teatro, naquele momento, ele era bastante elitista, né? Então, naquele momento, você vá ao teatro, participe do teatro, não sei o quê, mas o teatro nunca foi exatamente popular no Brasil. Nunca foi uma coisa para o público mais desprovido de grana para poder pagar esses espetáculos, né? Então, espetáculos muito bonitos. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu mais recentemente, não naquele momento, mas o exemplo do Rei Leão, uma produção que trazia esses elementos referenciando a África e não sei o que, e cada um dos ingressos era mais de R$200. Para uma pessoa que mora na periferia e que ganha um pouco mais de R$600, R$700 per capita em sua casa, R$200 por um espetáculo de teatro é muita grana. Em 1991 não era muito diferente disso. Eu posso até não saber quanto era isso em reais daquele momento, mas não era pouco dinheiro. Então, acho que é um pouco disso que eu acho que eu via e que eu percebia. A cena especificamente cultural que a gente vivia naquele momento, eu acho que era mais ou menos essa. Você tinha início dos anos 90, você já tinha acontecido o boom da AIDS, então a questão sexual ela tinha dado 3 passos para trás, ou 10 passos para trás, eu não sei. Alguns contextos de questionamento, eu acho que estavam meio em estado de animação suspensa. Você já tinha tido a Constituição de 1988, você tinha essa coisa da globalização começando, e essa visão de que nós somos uma aldeia global, mas é uma aldeia global que não respeita as especificidades de cada um dos cantos da Terra. É uma aldeia global que quer se impor uma cultura, uma história única, um jeito específico de pensar o mundo e a realidade, que é o jeito ocidental de ser e estar no mundo. Em 1991, eu já atuava
há 5 anos. Eu comecei a atuar em 1986. Então eu atuava há 5 anos, eu estava como percussionista, eu estava tocando em grupos de tradição popular. E os grupos, na época, né, o grupo, por exemplo, que eu participava, era um grupo multirracial. Eu assistia muitos concertos, muitas peças, sempre um cenário muito branco, né, muito masculino. Então, o que eu me lembro, assim, a cena era essa. No caso de 1991 já tinha, né, espaços, em alguns lugares, espaços de resistência negra, como o Oriaxé, por exemplo, né, que a gente estava na época, porque nessa época o movimento de mulheres negras estava no seu início. E como o movimento de mulheres negras estava no seu início, tinham várias narrativas culturais, né, artísticas, pintando também em São Paulo, né? Teve a Banda Lá, teve o Oriaxé. No Rio de Janeiro tinha a Guibara Dudu, tinha a força toda do Ileaê que vinha trazendo todas essas coisas pra gente, né? Aqui em São Paulo tinha a Penha Pietra, né, com os meninos da 13 de Maio. Então tinha já uma busca, né, de transformação da sociedade através da arte. Aí se aproximando mais das pessoas que não estavam na cena, né, na cena formal, dos teatros formais, né? Tempestade de Zenaide é uma verdadeira conquista, não apenas de um movimento, mas também de cada uma dessas pessoas, mostrando o poder da arte e a diferença que o acesso a ela pode fazer na vida de alguém. De continuar lutando e manter essa coisa de ajudar, que é uma coisa que me faz muita falta. Se eu não fizer, sempre lembro do Gonçalo. E essa coisa de, sabe, de estar sempre do lado do amigo. Isso, não sei se era tão forte na Tempestade, ou eu que fiz essa coisa tão forte, mas me levou a continuar lutando. Mas o fato de serem as mulheres negras me decepcionou, da gente não poder continuar com aquele movimento. Era um movimento, que é muita ousadia, muito movimento, e um movimento que, para mim, eu falei, ai, que bom, aí a gente fica em cartaz 2, 3, 4 anos. O povo vai adorar, daqui a pouco eu vinha e falava assim, imagina, eles vão virar cara, imagina um monte de mulher negra em cena. Eu tinha aquela coisa de vai ser bom, foi bom, mas vai ter continuidade? Não, eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que isso deu o impulso para depois, mas foi bem depois, porque depois eu retomei minha carreira de atriz. E fiz o Péricles, Príncipe de Tiro, no SESI. Tive a sorte de trabalhar com várias pessoas maravilhosas, como a Clé Diáconis, Paulo Otran, enfim, e outras pessoas, outros atores e atrizes, e diretores e diretoras também super legais. Mas eu acho que essa montagem da Tempestade, como foi feita, foi realmente um começo para minha carreira de iluminadora, sem saber na época, sem eu saber. Comecei realmente a criar e a trabalhar com luz bem depois, uns 15 anos depois. Claro que me chamavam e eu fazia umas coisinhas, outras, mas temporariamente, assim, né? Mas eu acho que estava na mente, assim, estava em cima da minha cabeça. Um dia ia retomar essa carreira de luz. Ela é uma força. Ela foi uma tempestade. Foi uma tempestade que revolucionou, né, a minha vida e me deu muita força, muita coragem, eu perdi muito medo. Até hoje eu penso, nossa, eu fiz a tempestade. E quem faz a tempestade naquela época é capaz de fazer tudo. Ela deu o poder, né? Aquele poder de acreditar na gente, acreditar que a gente pode. Mas será que a vivência na montagem da A Tempestade provocou mudanças na leitura sobre o pan-africanismo e as mulheres negras na cidade de São Paulo? Eu não sei quanto, porque nós não tivemos oportunidade na época de apresentar muitas vezes, né? Então nós apresentamos no Sesc, em São Paulo e em Bertioga. E parou, né? Eu até hoje, assim, sabe quando você fala, gente, o
que aconteceu? Como será que as pessoas viram aquilo? O que elas sentiram ao ver aquilo? Porque o que aconteceu quando a gente terminou o espetáculo, a casa estava cheia, as pessoas batiam palma em pé e não paravam de bater palma. Assim, em pé. Eu falei, nossa, eu ficava assim, nossa, a gente fez... O que a gente fez foi tudo isso. Nós ficamos, eu fiquei muito impactada com ver a reação do público, porque realmente era uma coisa incomum. O que a Zenaide fez conosco, com os recursos que pouquíssimos, né? Incomum para a época. Então, assim, é evidente que deve ter tido um impacto muito grande para quem viu. Para a gente que estava fazendo, já era impactante estar com outras mulheres pretas em cena. Mulheres pretas de todas as idades, né? Então, assim, todas as idades. Tinha até uma menina de 15 que não chegou a estrear, até a outra de 50. Então, eram mulheres pretas de todas as idades, várias tonalidades de pele, pretas claras, pretas mais escuras. Ela colocou, né? Ela colocou todas as questões nos nossos corpos, nossas corpas lá. As questões estavam dadas com as nossas corpas lá. E Shakespeare. Então, eu acho que foi uma ousadia muito grande, né? Porque, primeiro, Shakespeare não tem personagens femininos, né? Relevantes na obra. Não que as personagens femininas não sejam relevantes, mas, assim, tinha uma personagem feminina. Se a gente fosse esperar o dia que a gente pudesse fazer um clássico, ia ser nunca, né? Então, a Zenaide, ela já inverteu tudo e ainda levou a gente para uma leitura pan-africanista, que é o território onde a gente estava era o Egito, né? Estávamos na África, e a narrativa, as nossas inspirações de, assim, quem que é Ariel, quem que é Próspero, eram energias dos ancestrais dos orixás, né? Então, Ariel é Xumaré, Próspero é Xangô, fulano é Obá. A gente, então, ia trabalhando com o arquétipo e a força da referência dos orixás. Então, ela trouxe isso também pra gente. Nunca tinha visto até então. Hoje a gente já vê bastante, né? Mas até então, acho que o povo falou, o que essa mulher tá fazendo, né? Assim. O que a gente tem sempre é uma força uterina, parece que vai nascer e depois tira, né? Macunaíma, né? Nasce e tira, né? No Brasil. Eu acredito que a mudança é o fato de ter existido. Porque não só a tempestade mexeu com a sociedade, mas ela mexeu com todos os valores nossos, todos os nossos etos. Ela mexeu com as nossas estruturas de uma forma que a gente só tem condições de pensar hoje. Quando se fala da sociedade há 30 anos, né? Uma sociedade que tinha acabado de sair de uma ditadura militar, uma sociedade que o feminino e a mulher não se tinham o direito das crianças, a gente não tinha uma lei de diretriz e base de educação, uma sociedade que estava se recompondo. Quando a gente fala de trazer essa marca para a mudança e a importância, eu acredito que fazer esse registro hoje, dizer isto aconteceu, é registrar essa mudança. E ela está no nosso corpo, na nossa fala, no nosso relato. Para a época, como a gente estava do lado de lá fazendo teatro, embora tivéssemos uma vida do lado de fora, é como se realmente a gente entrasse num espetáculo de Shakespeare com toda a magia. E aí um Shakespeare feito por Zenaide Zen, com a cultura afrocentrada, com toda a leitura que ela tinha vivido nos Estados Unidos, né, tanto que a gente entende Angela Davis, Bell Hooks com tanta facilidade, né? Zenaide nos azeitou com essa leitura do que era realmente a necessidade de uma releitura do afrocentrismo, quando ela fala isso. Então, é como se alguém fosse lá no futuro e viesse falar com a gente no passado. Ô, gente! Era isso que ela falava. Só que ela fazia isso com os nossos corpos. Que é o que eu sempre falo, que Paulo Freire fez. É você trazer uma ruptura a partir do momento que ensinar alguma coisa a alguém com sentido de mudança, com sentido para a vida dela. Então, para a época, eu acho que mexeu não só com a estrutura da sociedade, mas mais do que isso, talvez dos panteões.
E não tínhamos gestão, aprender a negociar, vender espetáculo. Tanto que eu que mandava os fax para os jornais, fazia contato. Cada um fazia um pedaço desse trabalho. Então a gente não tinha condições de como caminhar com a nossa obra de arte. Porque é uma obra de arte, A Tempestade. Nós fomos viradas do lado do avesso no que se refere ao processo de criação e de arte. Literalmente, ela pegou a gente e levou lá no Shakespeare mesmo, lá na peça, pegou o pan-africanismo, a história africana, pegou o continente africano, nossa cultura, e levou lá, no que é você fazer uma arte com gosto, com requinte, com beleza, sem nada, porque era lona, né? Eu acho que sim. Claro que assim, naquele momento, a gente não tinha noção disso, a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo, né? A gente achava que estava fazendo uma peça de teatro, ninguém não tinha um cachê para a gente estar ali, a gente estava, vamos fazer teatro, E assim, o fato da gente estar fazendo teatro, de estar encenando, por exemplo, no Teatro Sérgio Cardoso, isso era muito importante. Você tinha um monte de meninas negras que estavam entrando no Sérgio Cardoso para atuar. Eu lembro que isso causava estranheza, inclusive nas pessoas que trabalhavam lá. Eles não estavam acostumados a ver mulheres... Não, negros. Começa aí. Não estava acostumado a ver negros no teatro se não fossem da parte operacional. Eletricista, cabo-man, não sei o que lá. E aí você vê um monte de mulheres negras entrando no Teatro Sérgio Cardoso. Havia um burburinho que a gente nem tinha muita noção do que era, mas assim, tem um monte de meninas negras, de mulheres negras que estão participando de um evento do Sesc, elas estão ensaiando. A Zenaide ganhou uma grana para montar esse espetáculo. Ela escreveu, ela colocou isso para concorrer nessa jornada de teatro do Sesc e ela ganhou. A gente não tinha noção do que era muito isso. A gente achava que a gente estava fazendo teatro, entende? Então havia uma mudança ou uma perspectiva de mudança naquela situação, naquele momento. Que eu digo pessoas como eu, que não éramos exatamente profissionais ou não tínhamos a proximidade com a Zenaide, né? Eu nunca tinha visto a Zenaide até o dia que eu fui fazer a minha primeira diagonal lá, né? Então foi uma perspectiva muito legal. Eu nem sabia que o que eu estava fazendo naquele primeiro dia era um teste. Eu achei que eu já estava participando do grupo, né? Então foi muito, muito interessante. E assim, até hoje, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho uma amiga com a qual eu trabalhei com ela mais na produção do que como atriz propriamente dita, mas a gente fazia parte dessa Companhia Invasores, e o nome dela é Dirce Tomás, e ela foi a Chica da Silva do Antunes Filho. E aí a gente estava conversando e tal, e aí eu falei para não sei o que lá, da Tempestade. Você fez a Tempestade? Então, é um traço de distinção hoje. Nós fazemos parte de uma coisa que foi muito maior do que o que a gente conseguiu perceber no momento e talvez maior do que a gente consiga perceber ainda hoje. Vou te convidar para fazer uma retrospectiva. Retornemos ao dia 11 de setembro de 1991. No Teatro Sesc Dr. Villanova está em cena A Tempestade. O que você vê no palco? Que sentimentos te despertam? Que cena ficou em sua memória? Tensão total. Muita tensão. A decisão de se pôr aquele vestido mostrando silhueta apenas, ou se tínhamos que colocar uma roupa por baixo. Uma tensão que eu me lembro muito bem da gente olhando no buraquinho da cortina para ver se tinha público. Não faça barulho nem andando aí atrás. Estávamos umas 2 ou 3 pessoas num buraco só e vendo o pessoal nervoso no palco antes do público entrar. Algumas pessoas da família já sentadas dentro do teatro. Eu levantei muito preocupada
com a minha roupa de passagem de tempo. Eu tinha uma passagem no tempo que eu fazia uma bailarina, uma pessoa que passava o tempo, uma ampulheta. E essa ampulheta, ela usava uma calça azul franzida na cintura, e eu tava com muita... A calça tava... A calça estava, como se fala, descosturada aqui atrás. E eu não tinha percebido aquilo. Eu levantei, quando eu levantei, eu peguei a calça e falei, a calça está descosturada. Mas eu já estava atrasada para uma série de coisas, eu levantei e eu ia direto pro teatro. Quando chegou no teatro, eu peguei a calça, abri, óbvio que eu sinto o cheiro da calça até hoje, porque ficou comigo muito. E entrar no Sesc é uma loucura, né? Porque parece que você tá entrando no céu, porque é de fato assim, tô entrando naquele silêncio, as luzes começam a acender, aí fala, testa a luz, olha, manda pra lá, vai pra cá, vem pra cá. Eu adoro isso. E aí entrei pelo Sesc, quando eu entrei no Sesc, no teatro, dentro do teatro, tava aquela coisa de experimenta, Neneco pra lá, Zenaide pra cá, e para lá. Eu entrei, eu agradeci, eu fui até o camarim, eu costurei minha calça, eu fiquei em silêncio, aí vi todo mundo chegar, todo mundo fazer um movimento, preparar sua coxia, e aquilo vai dando uma borboleta na barriga, e tarará, e é agora. Mas eu nunca imaginei que o teatro estaria cheio, de verdade. O teatro está, claro, mas eu nunca imaginei que o teatro ia estar lotado, e o teatro estava lotado. Aí o que acontece? Eu entro então para minha passagem, né? Tudo bem, o espetáculo começou, tarará, eu entro para aquela passagem de tempo, de ampulheta e tal, tarará, e a calça começa a cair da minha cintura. E aí eu tenho que fazer todo o trabalho de corpo que eu tinha que fazer e segurar a calça ao mesmo tempo. Coisas que acontecem no teatro que são maravilhosas, que acontecem e que é lindo a gente lembrar. O que eu mais fiquei espantada é que no final a gente foi aplaudida de pé. E isso foi fantástico. Isso foi assim, a calça caindo, um pouquinho atrapalhada com as mãos, porque tinha que segurar a calça e tinha que fazer, né, algumas coisas. Todo mundo desesperado. Eu acho que a única que estava calma, ou se ela não estava, ela fingia muito bem, era a Zenaide, porque o resto todo mundo estava. Nossa, na coxinha tava um desespero. Dor de barriga, dor de cabeça, cólica menstrual, TPM, e um desespero, e a roupa que não dava certo, e as pessoas dizendo assim, tá lotando, mas dizia assim, agora vai dar merda, se a gente não fizer certo, sabe? Essa criança vai nascer direto pra UTI neonatal, ela não vai vingar, ela não vai pra frente. Oração, que eu lembro que nós fizemos uma oração, todo mundo de mão dada, a gente fez uma oração, todos nós muito nervosos, e quando deu aquele... Nós prometemos que todas nós iríamos dar o melhor de si. A gente estava sempre ligada, quem tinha que entrar para não deixar a peteca cair, as palas. Ai, nossa, as palas assim, vinham os textos e eu dizia, meu Deus, quando que é a minha vez? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou esquecer? Será que eu vou falar direitinho? E quando a atriz que entrava, você dizia assim, depois dela sou eu, ou o próximo ano, você ficava naquela agonia. Ai, até pisar. Eu lembro quando a gente entrou e quando começou a ver que o público começou a gostar, começou a ver as risadas. E foi muito legal. Muito burburinho, no camarim. A gente saiu, acho que da casa do Neneco. E eu lembro da gente atravessando na Maria Antônia, na Consolação, no farol da Maria Antônia. Toda vez que eu atravesso ali, eu lembro que a gente atravessou ali com a Zenaide. Tinha alguma coisa, se ela não tinha uma capa, ela estava com alguma coisa que esvoaçava. Ela de calça branca. A gente atravessou ali. Aí já vejo a gente dentro da coxia, dos ensaios, de passar a luz. Lembro alguma coisa com música. Lembro da folha de zinco para fazer o barulho, que não podia fazer barulho. Aquilo tinha que estar no lugar certo, na hora certa. A gente fazia cena com os aquários, eu e Roseli. Tinha um momento que a gente atravessava com os aquários, assim, e o meu aquário quebrou. E aí eu tinha que fazer a cena sem o aquário. E vida que segue, né? Assim, a Zenaide falou, não, mesmo que você improvisa, você continua fazendo sua cena. Lembro a lona, era amarela, e muita gente
a plateia toda cheia. A barriga não tem nem espaço de tanto panapanã, né? Tanta borboleta que bate. E aí a gente começam as cenas. Cada uma tinha uma túnica. A minha era azul clara. Cada uma tinha a cor do arco-íris. E aí começam as cenas. Próspero, eu tinha muito medo do Próspero. O personagem crescia tanto com a Graça que ele era gigante. Muito grande. Lembro a cena do carnaval, que vai passando todo mundo grudado, assim, esquisitos. Vai atravessando até chegar do outro lado. Lembro do espetáculo terminando e os aplausos. Muito, mas muito aplauso. O Sesc estava lotado, muito cheio. Eu vejo essa cena, Ariel atravessando. Eu vejo a cena do Caliban batendo chifre. Eu vejo a cena do Caliban bugando, né? Repleto todo banhado de lama, né? Eu vejo a cena do Próspero. Eu vejo a cena do Próspero e da Miranda conversando. Eu vejo a cena do Ferdinando e da Miranda, a cena de amor. Eu vejo a cena do Trínculo do Stefano, que eu me divertia pra caramba, assim, vendo aqueles dois, né, muito clownescos, assim, um humor maravilhoso. Eu vejo a passagem das ninfas, né, a Inês passando com uma parada de mão ao contrário, a Edna atravessando, né, eu vejo todas as ninfas passando, né, com aquele pano pintado, assim, né, todas juntas, né, Penha, Roseli, atravessando, conjunto de pessoas, né, coro de pessoas passando. Eu vejo a Zenaide na coxia, a Silvina, a Luz, né? Eu vejo todo o ambiente, eu vejo o teatro vazio, depois eu vejo o teatro cheio, e depois eu vejo o teatro todo batendo palma em pé. Eu vejo essas coisas. Foi um dia especial. Geralmente, quando tem uma coisa especial que vai acontecer na sua vida, você já nem dorme direito, né? Cria aquela expectativa, aquela ansiedade, porque eu sou assim. Aí eu sei que foi uma noite e meia, mal dormida, mas levantei, bem ansiosa, né? Arrumando as coisas, arrumando o cabelo e ir pro teatro, né? O espetáculo era mais à noite, mas a gente já estava de manhã, já estava quase pronto. Chegando no teatro, aquele teatro lindo, né? Com uma estrutura maravilhosa. A gente entra e vê aquele palco maravilhoso, né? Arrumando as coisas, né? Uma lona, tinha uma lona linda. Eu lembro muito da iluminação. A iluminação era a coisa mais linda do mundo. O cheiro, tinha um cheiro gostoso de teatro. É aquele lugar que você, como atriz, você quer ficar ali, você quer morrer ali. Eu lembro muito da primeira cena, que era o nascimento do Caliban, a gente em volta dele, do Caliban nascendo. A gente ia girando com as mãos viradas para cima. E tinha uma música, não lembro uma música, mas tinha uma música. E era linda, a chegada do Caliban. Lembro também da gente fazer a tempestade. A gente ficava atrás fazendo uns sons de lata, era uma folha de zinco que eu balançava para fazer o barulho da tempestade. E a gente fazia muita coisa lá na coxia, né? Para ajudar no espetáculo. E foi lindo. Olhando depois no final, as pessoas gostando e aplaudindo. Foi uma cena que para muitas de nós ficou muito marcada. Na verdade, eu não me lembro muito. Eu lembro flashes desse dia, né? Mas eu lembro que a minha mente são paredes escuras e uma luz, né? Conforme eu avançava, o coração batia muito forte, muito forte. E de repente eu estava na coxia, na parte de trás do palco, tudo escuro, e aí em algum momento a gente sabia que o Caliban, que era o personagem da Eliana, ele estava fazendo sua performance, e aquilo parecia que ia montando a gente, né? Ia colocando a gente em perspectiva. Enquanto ele estava sendo montado, ele estava desenvolvendo aquele personagem, enquanto aquele personagem estava se colocando no palco, estava se apresentando, era como se a gente estivesse ali, estivesse sendo, sabe o DNA?
aquela figura do DNA, como se eu fosse um grande DNA na coluna vertebral e aquilo fosse girando e fosse nos colocando em perspectiva. Cada uma de nós parecia que estava em sintonia com a outra. E aí, ao mesmo tempo que a gente tinha os nossos personagens, a gente também tinha a colaboração para ajudar os personagens dos outros. A gente sabia onde cada um dos adereços deveria ficar, onde cada um dos utensílios deveriam ficar para auxiliar no desenvolvimento dos outros. Eu tinha para mim a responsabilidade de trabalhar especificamente o flip da minha colega Inês, que precisava ter o corpo pintado e com óleo e tudo mais, e essa era a minha responsabilidade. E havia o meu momento em que eu entrava em cena e que eu era a ninfa da árvore e estava vívida, e eu me sentia vívida, me sentia os frutos assim, surgindo dos galhos, eu sentia as folhas, eu sentia o medo, o pânico e o recrudescimento, as folhas ficando secas e eu indo perecendo ao longo da encenação, e a luz saía de mim, e aí os outros personagens, toda a cena que aconteceu. E aí, num determinado momento, havia o final, com o Próspero voltando, a nova tempestade, e lá do fundo, de repente, vinha aquele som do Olodum, aquele som do Uriaxé, as meninas que tocavam descendo as escadarias do teatro Sérgio Cardoso. Ninguém esperava por aquilo e foi um máximo. Enquanto elas tocavam, parecia que estava tocando dentro do meu peito, das minhas veias, sabe? Foi um negócio muito intenso, muito forte. E as pessoas que estavam no palco ficaram enlouquecidas. E aí foi aquela coisa, e o pessoal desceu e foi pro palco. E eu não sei se a gente agradeceu ali, se fechou cortina. Não, eu não sei. Eu já estava no meio de uma coisa muito maior ali, que foi grande. E aí depois eu lembro só dos aplausos, muitos aplausos e uma coisa vibrante, sei lá, foi muito especial, muito especial. Este podcast é resultado do trabalho feito com o objetivo de resgatar e registrar as memórias das pessoas envolvidas no espetáculo. O processo de imersão às memórias afetivas das atrizes remeteu à percepção da importância desse trabalho para o referencial teatral negro paulistano. Gostaríamos de agradecer a todas as atrizes, os colaboradores e os profissionais que tornaram possível a produção iconográfica em torno da obra. Zenaide Djadli, Zenaide Zen, em memória. Cleide Queiroz. Cissa Penteado. Conceição Rodrigues. Edi Machado. Edna Ferreira, Edna Ferri. Eliana Santana. Elisa da Silva Prado. Fânia Espinosa. Graça de Andrade. Guida Liberto. Inês dos Santos. Penha Gomes. Lena Silva. Lídia Santos. Mário Oliveira. Miranda Brasil. Leila Moreno. Neneco Martins. Regina Grimaldi. Rai Moura. Roseli Machado. Silvina Elias. Silvie Laila. Soninha Bering. Thelma Luiza. Terezinha Malaquias. Tunica. Valquíria Rosa. Agradecimentos à época do espetáculo feitos pela direção. Celso Nunes. Conselho da Comunidade Negra. Eduardo de Oliveira. Isidoro Teles. Ítalo de Souza. Marcelo Vilela. Mário Espinosa. Roberto Schweitzer. Toninho Góes. Terezinha Malaquias. E Wellington Carvalho. As pessoas que contribuíram e as instituições patrocinadoras. Sesc Doutor Vila Nova. Do Grupo Xingó. Érica Moura, Natália Ciufi,
e Valquíria Rosa. Da Companhia Nega Luzia. Valquíria Rosa. Do Projeto Heréticas. Érica Moura, Natália Ciufi e Valquíria Rosa. Maiara Nunes. Produção Grupo Xingó. Produção do coletivo A Tempestade. Penha Gomes, Roseli Machado e Gueda Liberto. Thaís Dias. Mediadora. Sara Lisbon. Tradutora e intérprete. Joyce. Alma Preta Jornalismo. Letícia Fialho. Coletivo Sá Menina. Renato Gama. Este programa que você ouviu conta com a produção de Penha Gomes, Valquíria Rosa e Roseli Machado. Edição e sonorização feitas por Felipe Gomes. Agradecimentos especiais a todas as entrevistadas que nos emprestaram suas memórias. São elas: Cleide Queiroz, Guida Liberto, Valquíria Rosa, Roseli Machado, Penha Gomes, Lena Silva, Silvi Laila, Graça de Andrade, Edna Ferreira e Silvina Elias. E por último, mas não menos importante, um agradecimento especial a você que ouviu esse registro. Fique bem e muito obrigada pela sua audiência. Este podcast foi editado por Fê Gomes.